Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Nós estamos batendo na porta do 80º episódio. Este é o episódio número 79. Como você está vendo, eu continuo gravando aqui na minha casa de filho solteiro. Esse aqui um dia foi meu escritório, você já ouviu essa história no episódio de número 78, que eu gravei na semana passada com o Dr. Luan Gomes. Inclusive, se você não assistiu, recomendo que você assista isso, mas depois. Não sai daqui, você assiste esse episódio com o Luan, se você não assistiu ainda, depois. Mas hoje, veja bem, hoje é um episódio especial. Hoje eu vou entrevistar uma amiga, uma colega aqui de Fortaleza. Você pode puxar minha orelha depois, a gente deveria ter se encontrado pessoalmente, né? Já que eu ainda estou aqui e ela também é daqui. Mas as agendas não coincidem, então feito é melhor do que perfeito. E nesse episódio 79, então eu tenho o prazer de entrevistar essa amiga, essa colega, essa professora. Nós vamos ouvir um pouco da sua história de vida, de superação, como que ela tem desenvolvido a sua carreira, a sua trajetória pessoal e profissional até o dia de hoje, 7 de março de 2026. E muito bem, senhoras e senhores, com vocês, doutora e professora Aline Pattieri. Aline, minha querida, seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks. Que alegria te receber aqui no nosso palco digital. Oi, Elisiário, também é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte desse 79º episódio, né? É isso mesmo. O Endodontia Talks, né? Cada vez mais crescendo, então é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Muito bom, muito obrigado, Aline, pela menção. E, bom, nós queremos fazer do jeito que a gente sempre faz, a gente quer ouvir quem é a Aline, quem está por detrás dessa professora, dessa endodontista. Conta um pouquinho da tua história, de onde você veio e como você foi parar exatamente onde você está hoje na tua vida. Tá certo. Eu sou do Piauí, né? De Piripiri, especificadamente. É uma cidade pequenininha, mas vim parar no Ceará há muito tempo, desde 8 anos de idade. Então, me considero também um pouco cearense, né? Sou a filha mais velha, tenho uma irmã, sou casada, né? Tenho uma filha de 4 aninhos, que completou agora 4 aninhos. E essa sou eu, né? Na vida pessoal, né? Na minha vida profissional, eu me formei aqui na Universidade de Fortaleza, na Unifor, e durante toda a minha graduação eu já queria ser professora, né? Então, o meu esposo, que na época era meu namorado, ele estava à frente na época da faculdade e ele me orientou que eu tinha que construir um bom currículo se eu quisesse ser professora. E aí eu lembro que desde o meu primeiro semestre eu sempre tentei me envolver em trabalhos científicos, em projetos, né, de pesquisa, no sentido de construir um bom currículo para quando eu me formasse. E aí, no meio dessa busca, né, na época não tinha tantos projetos, estudos ou grupos de estudos como tem hoje na universidade, e aí quem me acolheu foi o grupo que tem até hoje, né, que é o grupo da professora Grace. Na É o Mamãe Bebê? Na verdade era o de pacientes especiais, né, o PAMP. Ah, o Pump. Ó, só explicando aqui para vocês, para os ouvintes. Algumas vezes vocês vão ver eu e a Aline conversando como se a entrevista não estivesse acontecendo, porque nós somos amigos, a gente viveu muita coisa. Eu também sou egresso da Universidade de Fortaleza, da Unifor. Tu é de que ano, Aline? Eu me formei em 2014. 2014. Ah, 2014. Eu já estava formado há 3 anos. A gente chegou a ser contemporâneo? Chegamos, hein? Sim, eu acho que teve uma cadeira ou outra, assim. Eu não sei se tu já viu, foi como professor. Não, eu entrei como professor e tu saiu, né? Ou tu saiu no meio do ano de 2014? No final do ano.
Ah, no final de 2014. Foi que eu me Ah, formei. então eu fui professor no primeiro semestre de 2014. Então a Então gente foi deve ser. nessa época que a gente se encontrou. É, com certeza. Então, para o pessoal entender, então, às vezes vai ficar meio íntimo assim o papo, a gente se conhece desde essa época. Aí esse projeto me acolheu e aí foi o contato que eu tive com pacientes especiais. E aí eu sempre digo que os pacientes especiais eu fui escolhida nesse sentido porque era o projeto que me acolheu e eu acabei vestindo a camisa, né? Só que durante a faculdade eu senti afinidade com a endodontia. E aí uma coisa que também me chamava muita atenção era os meus professores, eles sempre, né, que hoje são meus colegas de trabalho, eles sempre foram inspirações para mim e me fizeram sempre olhar para a endodontia com um olhar mais especial. Só que na minha época não tinha um projeto, né, de endodontia, uma liga, uma coisa, então eu não tive como me envolver diretamente na endodontia durante a minha graduação. Mas o que eu lembro que eu fazia era que quando os pacientes especiais lá no projeto precisavam de endo, o professor Cláudio Maniglia, ele sempre se dispunha, né, para ajudar e eu fazia questão de acompanhá-lo, de ver como que ele lidava com aquelas duas situações, fazer endodontia e num paciente com alguma alteração. Então, ele era muito humanizado, ele é humanizado, né, e isso eu sempre admirei muito e ele sempre foi uma grande inspiração para mim. Somos dois, viu? Somos dois. Depois do Fábio, Isso. que foi teu professor também e é teu colega de trabalho Sim, também foi diretamente. inspiração para mim, né? Depois dele, só o Cláudio, para mim, pessoalmente. Depois do Sim, Fábio, sim. só o Cláudio, com certeza. E aí eu sei que eu me formei e já estava nos meus planos de fazer a especialização em endodontia, que na época que eu me formei, não tinha muitas opções, né? Não tinha aqui na Unifor, e eu fui e a da ABO era bem estabelecida, né? Então, foi a minha primeira opção de escolha, né? O corpo docente era bem diversificado, você tinha várias experiências, então foi lá a minha opção. Aí eu me matriculei. Só que em contrapartida, no último semestre, a gente teve uma visita ao hospital, né? Como se fosse de um estágio. E como eu sempre tinha esse envolvimento com a parte de pacientes especiais, eu me encantei muito com a parte hospitalar, né? Que era os pacientes com alterações sistêmicas, né? E aí surgiu a oportunidade de uma das primeiras turmas, eu fui a segunda turma da residência em odontologia hospitalar, lá do Hospital de Messejana, e na hora que eu estava me formando, surgiu o edital. E aí estava todo mundo se preparando para as festas de formatura e tudo, e eu fui sentar e estudar para a prova, né, da residência, que ia ser logo em janeiro. E aí eu sei que deu tudo certo, né? Eu passei e assim que eu me formei, eu acabei tendo que adiar a especialização de endo para fazer a residência no Hospital de Messejana. E aí, Momento, nesse momento que nos encontramos, inclusive. exatamente. Na verdade, a gente se encontrou antes, você sabe, né? Em 2011, tu lembra disso? Sim, 2011, tu era acadêmica, se eu não me engano. Com certeza você era acadêmica, se não me engano, não, é, claro. Eu era acadêmica em 2011, era meu primeiro ano de formado, e nós dividíamos o ambulatório juntos, lembra? Com a doutora sim, Eliane. sim, com a doutora Liane, né? Ou seja, aquela tua ida, agora que você me contou a tua história, então aquela tua ida para estagiar no Hospital de Messejana já era um desdobramento do teu contato com o projeto de pacientes especiais. Sim, sim. Na verdade, não. Na verdade, foi a disciplina de saúde coletiva que me fez ir lá para o hospital. Hum. Que eu tinha que ter essa visita, a professora Dulce conhecia a professora Eliane e fez esse vínculo, sabe?
Se eu não me engano, foi isso. Essa foto eu estou sempre colocando em algum pedaço da minha história. A minha foto contigo. A gente se encontrava, né? Se encontrou nesse meu caminho todo, né? O Giovanni é da mesma época nossa, daquela lei, né? Isso, ele era da primeira turma e eu era da segunda. Uhum. Mas eu acho que eu lhe encontrei, foi no céu, não foi não? Que ainda tem Também, o céu, mas já também. A gente né? se encontrou em 3 lugares. A gente se encontrou no CEL, no Centro Cirúrgico de Pacientes Especiais. A Foi. gente, a gente se encontrou depois lá no Hospital de Messejana também. E lá no consultório do Yuri, do Giovanni, lá na Sim, Maraponga. exatamente, exatamente. Lá na Maraponga. A gente fez alguns Vai casos lá chegar juntos. lá. Eu lembro que, inclusive, teve algum caso seu que eu até te ajudei, ou foi o contrário, um Foi, caso foi. meu Eu vou que falar dessa concluí, história. não é? Foi um caso meu que você teve que concluir, ou foi um caso teu que eu não lembro agora. Eu vou já te dizer o que era. Então tá. Vai, deixa eu continuar. Aí eu Não, não, sei que acabei fazendo a residência, né? E aí na residência, inclusive, na época, como era uma coisa que estava iniciando, para ser orientador do TCR, tinha que ser uma pessoa que já tivesse mestrado. E a minha chefe ainda estava fazendo mestrado. Aí você foi meu orientador. Você lembra disso? lembro. Você e o Cícero, não é isso? Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Aí você me ajudou, né, nesse trabalho da residência. E aí, assim que eu concluí a residência, aí eu já fui para a especialização de endo que eu tinha adiado, né? E aí eu sempre tive em mente que um curso para ele valer a pena, você tem que estar colocando em prática, né? Então, assim que eu entrei na especialização, eu disse, ó, a oportunidade de eu melhorar, de eu ficar cada vez, né, mais apropriada na endodontia é praticando. Então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar para os meus amigos, como eu trabalhava com meus amigos, né, na residência e tudo, nenhum deles era da endo, eles depois quiseram ir para prótese, para implante, então acabava que eles eram meus melhores indicadores, né? Então eu ia para o consultório deles, eu comecei com a endo delivery, né, que chama hoje, eu ia até o consultório dos meus amigos e fazia a endo. E isso me oportunizou eu não precisar trabalhar por plano, porque os meus amigos me davam a oportunidade de ir lá e fazer o particular, né, no consultório deles. Então, como a maioria era da prótese, me ajudava muito, porque sempre precisava de uma endo. E aí, quando eu iniciei a especialização, eu cheguei a ficar em 5 consultórios indo fazer endo ao mesmo tempo. Então, eu ganhei muita prática nesse momento por causa que toda dificuldade que eu tinha como recorrer aos meus professores da especialização, né? E era o meu momento de dúvida, ou então eu tinha um recurso de levar para a especialização, caso eu precisasse de algum equipamento que eu ainda não possuía. E aí, se eu não me engano, quando eu te pedi ajuda, foi alguma coisa que eu estava assim nesse início, e era algum caso que eu me senti que eu precisava de um auxílio e você me auxiliou, entendeu? Aí eu transferi o caso para você concluir. Eu não me lembro exatamente o que era, mas como eu não tinha, eu acho que eu não tinha um equipamento, alguma coisa Também não que lembro, Ale. Eu queria lembrar, não sei se era eu lembro molar, que você foi com todos os retratamento, colagem incisiva, não lembro. eu lembro que você foi com todos os seus equipamentos que eu ainda não tinha, porque como eu estava começando, era tudo na raça ainda. Eu estava comprando o localizador primeiro, aí depois, para vocês verem que não é sempre assim, tudo. Eu não nasci em berço de ouro, né? Então, tudo meu foi muito devagarzinho construído. Então, eu primeiro comprei o localizador, depois eu comprei o motor, então aí depois fui comprando as coisas até eu ter tudo que eu precisava para fazer uma boa endodontia, né? E aí, isso foi um momento muito bom. Em contrapartida, eu estava trabalhando no CEL Centro, e aí lá no CEL eu ficava na parte de pacientes especiais no centro cirúrgico, e aí assim que o meu chefe percebeu que eu estava na especialização de endo,
eu também assumi plantões na parte da endodontia, né? Que eu fiquei até ano passado, quando eu entrei no doutorado. E aí Que lá na... clínica foi essa, hein, Aline? Oi? Uma clínica? O quê? Essa que tu tá falando do teu chefe, que ele percebeu que você estava fazendo endo? Não, no Céu Centro. Eu Ah, ficava no próprio seu centro. é, tanto na especialidade PNE, quanto depois eu fui para a questão da endodontia, né? Isso durante a especialização, porque eu fiquei um bom tempo, né, no Céu Centro. Aí, quando terminou a especialização, lembra que eu sempre quis ser professora, então quando eu soube que o professor do mestrado era meu professor na especialização, eu falei no primeiro dia de aula de TCC que teve que eu queria fazer uma pesquisa, porque eu queria ser mestranda dele, né? E aí todo mundo da especialização ia fazer revisão de literatura e eu me meti de fazer uma pesquisa, né, que era da área dele de localizadores. E aí eu consegui fazer, a gente conseguiu publicar numa revista 1, inclusive Quem é? nosso trabalho. O Bruno Vasconcelos? Isso, Bruno Vasconcelos. Ah, na hora que você falou localizador, já. É. E aí a gente conseguiu publicar esse trabalho da especialização. E aí, quando eu estava defendendo o meu TCC da especialização, né, era o meu primeiro dia de aula no mestrado, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos que eu nunca parei de estudar desde que eu me formei. Quando eu terminei o mestrado, aí agora eu estou no doutorado, né? É uma trajetória que eu realmente entendo que eu estou construindo aos poucos, mas que tudo que eu fiz até agora sempre me trouxe algum retorno na minha vida profissional e na pessoal, né? Porque a gente vai criando vários amigos que ficam para a vida toda, né? Nessa trajetória. Eu E posso fazer aí, uma pergunta, Aline, antes de você continuar? Pegando esse gancho que eu achei fundamental você falar sobre isso, ou seja, que você nunca parou de estudar. O público do Endodontia Talks, essa informação nova, talvez para você, e talvez para quem está chegando agora no podcast, cerca de 23% dos nossos ouvintes que estão te ouvindo ou te assistindo a gente aqui agora, 23% tem entre 23 e 30 anos, 23 e 30 anos de idade. Ou seja, são colegas recém-formados. Boa parte desses 23% são recém-formados. E eu quero ratificar aqui o que a minha colega falou. Invista primeiro em você. Você vai passar muito tempo retornando o teu dinheiro suado para você mesmo, em forma de conhecimento. E aí, se você decide ser endodontista, você não vai retornar só em conhecimento, você vai retornar em equipamentos. Como a Aline acabou de falar, ela teve essa humildade intelectual na época de dizer, não, eu não tenho ainda todos os equipamentos, eu vou contar aqui com a ajuda de um bom colega, e tá tudo bem, é isso mesmo. Mas grava isso. Eu vou voltar aqui a palavra para a Aline. Grave isso. Você vai passar muito tempo investindo em você mesmo, comprando novos livros, comprando novos cursos, porque tudo isso, como a Aline falou, vai fazer diferença lá na frente. e eu sempre falo para os meus alunos assim que às vezes a gente tem as nossas inspirações e a gente pensa que terminou ali a graduação, me formei, eu já consigo estar naquele mesmo patamar que um professor nosso de 30 anos de formado, de 40 anos, chegou. E não é de um dia para o outro, né? Você constrói. E isso exige um mínimo de esforço da sua parte, né? E eu acho que e para mim o estudo é uma motivação. Por que eu vou falar isso para você agora? Quando eu terminei a residência, assim que eu terminei, eu não tinha tido a experiência de cair no mercado de trabalho. Porque como eu terminei, eu me formei e fui direto para a residência, lá eu era toda amparada, tinha bolsa, né, tinha férias, tudo bem direitinho, tinha uma rotina. Quando terminou e eu cheguei aí para alguns consultórios, fora esses dos meus amigos, né, eu peguei situações assim bizarras, né, de ganhar, de ver que se eu ficasse naquele lugar eu ia ganhar
R$ 8 numa restauração, essas coisas que vocês já sabem como é que é. E aí, naquele dia, meu esposo foi me buscar, eu disse, meu amor, se for para se submeter a isso, porque no dia nesse lugar que eu fui, ela disse que se eu fosse atender, eu não usasse as luvas de procedimento, eu tinha que usar aquelas de pintar cabelo, só se eu fosse fazer o procedimento. Aí, o meu amor, se eu estudei esse tempo todo para me submeter a isso, eu prefiro ficar em casa estudando e tentar conseguir alguma coisa melhor. E aí, meu esposo, claro, né? Eu tive essa oportunidade, ele me apoiou nesse sentido. E aí foi a época que eu comecei a fazer a endo nos meus consultórios e a endo sempre me deu muito retorno desde o começo. Então eu digo que a especialidade de endo é maravilhosa porque sempre tem um lugar que todo mundo não vai querer fazer endo nos consultórios, né? Você só tem que saber se inserir nesses lugares. E também é uma especialidade que desde o começo da especialização você já consegue estar praticando e fazendo, né? Porque tem especialidade que você precisa chegar num tempo de curso para conseguir estar exercendo aquilo ali. E ainda desde o começo, e quem particularmente é da Unifor, vai com um embasamento muito bom de como fazer o tratamento endodôntico, né? Sempre E foi aí, assim. A né? nossa endo, a Unifor sempre foi a melhor, pelo amor de Deus. E aí eu não tive medo, né, de desde o começo da especialização fazer, porque eu entendia que esse era o momento de eu botar a mão na prática. E isso fez toda a diferença para eu me desenvolver na endodontia, entendeu? Então, eu acho que é muito importante isso, a gente estar estudando, não se equiparar, porque cada um vai ter uma realidade, cada um tem sua história, né? E carrega a sua história. E eu acho que se você fizer seu trabalho direitinho, você vai chegando aos poucos, galgando os lugares que você nunca imaginar. E aí é aí que eu falo que quando eu defendi meu mestrado e eu tive a oportunidade de participar da seleção para professor da Unifor e fui selecionada, né? E aí, eu voltar para a universidade que eu me formei e trabalhar com os professores que foram meus professores, eu sempre faço questão de dizer para eles que isso é uma grande honra, né? Eu me sinto muito honrada de dividir as disciplinas, né? De ver eles como colegas, de aprender com eles no dia a dia, porque não se engane, a gente nunca deixa de aprender. E ainda mais na endodontia, né? Que quando a gente fala em endo, ela sempre vai te desafiar, né? E eu acho que isso que é para mim, é um grande atrativo, né, da endodontia, porque ela nunca é monótona, né? E Isso é aí, verdade. e aí você nunca cai naquela mesmice, né? E aí eu Aline, acho. Ah, você, olha só, você é professora e endodontista, né? Então, você é muito corajosa. São duas profissões que exigem muito. Em que sentido? A endodontia, pelo motivo que você acabou de falar, nunca é monótona, você sempre requer muita atenção, muito cuidado com o diagnóstico. E o lado de ser professora, a gente até conversou isso ano passado, pessoalmente, quando eu fui te visitar o Fábio aí, o Thiago, em outubro do ano passado, quando eu tive naquela ocasião em Fortaleza também. E aí eu perguntei, vem cá, gente, mudou muito ser professor de 10 anos, 11 anos para cá? E vocês me disseram, não, nem tanto. A gente precisa, tem prazo, tem que levar a prova para corrigir em casa. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Sendo professor e endodontista, como é que você arruma tempo para cuidar de algo que é tão mais importante, que é o teu marido, a tua filha, cuidar da tua própria vida? Como que você faz isso, Aline? Sem romantizar, assim, fica à vontade de compartilhar assim o que você sentir à vontade, mas quais são as tuas válvulas de escape? Como é que você consegue desligar esse botão quando você precisa deixar do lado de fora de casa o ser professor e o ser endodontista? a gente aprende, né, que o endodontista ele tem que estar ligado meio que 24 horas, né? Porque o paciente te liga e normalmente quando você é um amigo que vai te ligar. Eu tô com uma dor aqui muito grande, você pode vir, né? E aí, às vezes, não tem dia nem hora, né? Essa questão da endodontia. Mas o que eu tento me organizar é que
eu defino muito bem as minhas prioridades. Então, a minha prioridade é sempre lá em casa a gente tem isso, né? De ser Deus, né? A nossa família e depois vem o trabalho. Então, quando eu estou no meu horário de trabalho, que eu me organizei para estar aqui, eu estou trabalhando, entendeu? Então, eu realmente aproveito o meu horário de trabalho para fazer tudo o que eu preciso fazer. E aí, como eu sou mãe de uma criança pequena, eu tento que de quando eu estou com ela, eu estar com ela. Então, o meu tempo com ela eu já acho restrito, porque eu trabalho, né? Então, quando eu estou com ela, eu tento não levar trabalho para casa, certo? E aí, em relação a finais de semana e tudo, a gente tenta se organizar. Aqui, por exemplo, na Unifor, nós temos perfis bem parecidos, né? Os professores todos têm filhos, os mais novos, né? Tem filhos menores, a gente sempre entende a prioridade e os professores que são mais antigos, né? Que foram os nossos professores, eles também uma característica muito forte aqui em trabalhar, pelo menos na odontologia da Unifor, é uma parceria muito grande. Todo mundo fala que a equipe de endo é a melhor equipe, mas é porque a gente tem um convívio muito bom e a gente se coloca um no lugar do outro, então a gente se ajuda e tudo. Quando eu entrei aqui, a minha filha era muito pequenininha, então tinha aquele dia que ela amanhecia doente, eles me ajudavam e às vezes é um de outro, então eu acho que essa parceria no dia a dia ajuda bastante e a gente entender a prioridade da nossa vida também ajuda a nós organizarmos, porque eu acho que tudo que é organizado, né, eu tenho o horário do consultório, eu tenho o horário do hospital, porque eu ainda trabalho no hospital, né, tenho o horário de ser professora, então eu tenho o meu horário de ser mãe, eu tenho o meu horário ali de estar com a minha família, então o que eu posso, eu priorizo o meu final de semana com eles, entendeu? Maravilha. E eu percebi que você falou assim, a gente tenta não pensar em trabalho, ou seja, mas às vezes acaba que a gente desliza, né? E aí, Inevitável, né? você hoje lida bem com isso? Você se perdoa rápido e só Eu segue junto? confesso que desde que eu me tornei mãe, né, para mim isso é um grande desafio. Eu me cobro muito, muito, assim, da minha presença com a minha filha. Então, o meu esforço é de eu estar intencionalmente com ela quando eu estou com ela. Então, eu sempre digo, quando eu chego em casa, eu tento não estar pegando no celular para que eu esteja ali 100%, porque às vezes a gente está ali com a pessoa, mas não está presente, né? Então, é a mesma coisa quando eu estou com o meu esposo ou quando eu estou com meus pais, porque os meus pais hoje estão no momento de que precisam muito do meu cuidado. Então, eles são minha prioridade, né? E aí, quando eu estou com eles, eu realmente tento estar com eles. É isso Eu aí. Essa busca sempre, né? Incessante parar de. isso. Maravilha. E Aline, uma pergunta aqui, interessante. Fiquei com curiosidade. Diante de tudo isso que você falou, me surgiu a seguinte pergunta: como então que você decidiu pela odontologia? Por que a odontologia? Você está construindo uma carreira linda de superação, você consegue equilibrar os pratinhos, né? Tento, né? Criar esse sistema de compensar, né? Rodar um pratinho, rodar o outro para que eles não caiam, equilibrar tudo. Mas e lá atrás? Por que a odontologia e não outra área? Alguém te inspirou a você ser dentista? Eu quando eu sempre sabia que eu queria a área de saúde, sabe? Eu não, mas quando eu fui fazer aqueles testes, né, de aptidão e tudo, a odontologia apareceu como uma possibilidade. E aí, quando eu vi a profissão, fui conhecer, e aí sempre tem aquela história, né? Eu usava aparelho ortodôntico e eu sempre achava o máximo consultório da minha dentista. E aí, essa profissão sempre me chamou muita atenção. Então, quando estava no terceiro ano e eu tive que escolher, ela sempre foi a minha primeira opção, né? Eu sempre disse, não, eu quero ser dentista. E aí,
E quando eu via os meus professores e a forma como era trabalhada, foi quando eu decidi que eu queria ser dentista e professora, né? Maravilha, não, coisa linda. E isso é interessante porque às vezes você descobre coisas que você. Não sei se você sente isso. Você depois descobre gostos, paixões que você nunca imaginou talvez desenvolver, né? Sim, sim. E você só descobre isso caminhando, né, Aline? Ou seja, Isso, exatamente. é uma jornada, né? Você só descobre uma jornada. Exatamente. Exatamente. Aline, teve algum momento tão difícil na tua vida, assim? Todos nós temos dias difíceis. Nem todos os anos são bons, nem todas as etapas são agradáveis, algumas são muito amargas. Teve algum momento tão difícil na sua vida que talvez você pensou, acho que a odontologia não é mais para mim. Ela me trouxe até aqui, mas a partir de agora eu quero outra coisa na minha vida. Você teve algum momento assim? Eu não tive em relação ao desestímulo com a ou com a odontologia, sabe, Elisiário? Eu sempre gostei muito dessa profissão, mas eu tive essa decepção um pouquinho quando eu saí da residência e vi a condição que estava, mas aí eu tive aquela estratégia que eu te falei de estudar. Mas o que eu tive foi um momento tão difícil na minha vida que eu pensei que eu não ia continuar porque eu não ia dar conta de segurar todos esses pratos, entendeu? Que foi assim que eu entrei na Unifor. Eu entrei em fevereiro e em março a minha mãe teve um aneurisma, né, que se transformou no AVC, e a minha mãe era muito jovem, tinha 50 anos, e ela estava com a minha filha no braço dando banho e ela desmaiou, né, e eu estava chegando da Unifor quando essa cena aconteceu, e eu perdi toda a minha estrutura, assim, com essa situação, com a possibilidade de perder a minha mãe, de dar conta da minha filha bebê, de ter entrado num emprego novo que ia me exigir, né, porque era uma nova adaptação, uma nova responsabilidade, e de manter os que eu já estava carregando. E, além de tudo isso, ainda tá rolando um doutorado, né, debaixo de todos esses pratos, eu tenho que desenvolver uma tese, as pesquisas e tudo. Então, eu entrei como se fosse num desequilíbrio no sentido de que eu não vou conseguir carregar tudo isso, entendeu? Então, esse foi o meu maior medo de falhar como profissional, como dentista, como professora, como mãe, como tudo, porque me pegou no meu ponto muito sensível, né? Numa das minhas prioridades, que foi a minha mãe. E aí, graças a Deus, eu tive o apoio de todos os lugares que eu trabalho, né? Tanto no hospital de Messejana, quanto aqui. Aqui foi o que eu tinha certeza que eu já ia ser despedida, porque como é que eu acabei de entrar no trabalho e já tinha eu tinha que estar na UTI para ver a minha mãe, eu tinha que pegar minha filha, não tinha mais. Então foi uma bagunça muito grande e a equipe de professores, né, como um todo, entrou com um apoio muito grande. Eu sou imensamente grata a isso. E graças a Deus eu consegui passar, né? E continuo passando, mas consegui passar por esse turbilhão e me reorganizar novamente. Eu costumo dizer assim, Aline, às vezes eu escrevo essas minhas reflexões um pouco aleatórias, às vezes eu pego lá os stories e quero escrever alguma coisa, e eu digo que nem todos nós seremos provados em tudo, mas em alguma coisa a gente vai ser provado. Verdade. Havendo dito isso, você venceu, que você está aqui, 7 de março de 2026, conversando comigo, falando sobre isso. Qual foi o maior aprendizado que você tirou disso daí? Primeiro que a nossa base conta muito, né? E aí, para mim também, a minha fé contou muito nesse momento, mas também que a vida não para.
eu acho que o que eu aprendi, às vezes a gente é muito paralisado, né? Acontece um problema e a gente quer parar tudo. Só que a vida não para, o trabalho continua, a neném vai continuar crescendo, as responsabilidades vão continuar chegando. Você precisa se. E aí hoje, né, você precisa se cuidar, né? Então são muitos, realmente, eu sempre digo, são muitos pratos para equilibrar, e eu acho que a minha maior lição é que era o meu lema e que é o meu lema, é que eu queria vencer um dia de cada vez, né? Cada dia o seu mal. Então eu É fui isso. vencendo cada dia. Eu tinha o que é que eu tenho que vencer hoje? Eu acordava desse jeito, né? Então eu tentava vencer aquele dia. Então, quando as coisas estiver muito difícil, né? Talvez uma forma de você conseguir passar por isso claro, você confiando em Deus, se você confiar, porque para mim isso fez toda a diferença, e focando em vencer aquele dia, né? Que é o que você pode fazer. Então, isso foi o meu maior aprendizado, Elisiara. Maravilha, glória a Deus. Eu acredito nas mesmas coisas que você. Aline, eu tenho o privilégio de estar conversando com uma professora atuante, que professores necessariamente precisam se atualizar. Existem clínicos que têm esse hábito, mas os professores, pelo próprio trabalho, são levados a isso. Então, eu vou aproveitar então a sua presença no episódio de hoje e te perguntar o que é que você acha, para onde que a endodontia está caminhando? Você acha, por exemplo, que continuaremos desenvolvendo novas tecnologias ou aperfeiçoando só o que já tem, a evidência que já existe? O que que tu vê como o futuro da endodontia daqui para frente? Pois no último SBN que eu fui, uma coisa me chamou a atenção, teve um palestrante internacional, eu não estou me lembrando o nome, mas ele mostrou, né, uns robôs sendo. Eles faziam a cirurgia parendodôntica todinha, até o tratamento de canal, tudo direcionado lá pelos computadores. Então, a gente vê aí o crescimento, né, da tecnologia, tanto dos avanços dos equipamentos endodônticos, quanto do avanço, por exemplo, das inteligências artificiais, né, do uso delas associados. Eu acho que a gente tem que saber tirar o bom proveito das coisas. Então, eu acho que essas tecnologias, elas, elas vão colaborar para a gente cada vez mais fazer uma melhor endodontia. Mas eu acho que o raciocínio lógico, o diagnóstico, eu acho que isso ainda é um poder da gente, né, do endodontista, entendeu? Maravilha, maravilha, concordo com você. Inclusive, Agora, eu sou totalmente a favor de usar essas tecnologias, né, para melhorar a nossa atuação, né? Tanto como inclusive, endodontista, né, como professora. com certeza, inclusive, é uma premissa aqui que muitos acreditam e eu também. Você tem que ter algum nível de conhecimento, de lógica, matemática básica para você conseguir operar uma IA, por exemplo, uma inteligência artificial. Sim, Você tem que saber sim. o que perguntar, você tem que ter alguma ideia, você tem que ter alguma noção, pequena que seja, para você conseguir É. extrair o melhor dessas ferramentas. E em relação à endodontia acadêmica, a endodontia da docência, como que você vê as coisas? Você vê num horizonte de 10 anos? Vou fazer aqui um pequeno exercício aqui de futuro. Os próximos 10 anos, você vê muita evolução no ensino da próxima geração que vem? De acadêmicos e de dentistas e de endodontistas? Eu acredito, ó, antes de eu falar do futuro, eu vou falar do passado. Eu já vejo uma grande diferença, né, na formação, por exemplo, que nós tivemos para que os que estão tendo agora, né? Eles tiveram acesso, pelo menos aqui na universidade, muito cedo já a motores, localizadores, instrumentos Verdade. mecanizados, que nós, né,
tivemos bem mais, de forma bem mais controlada na nossa época, né? Um cortezinho rápido, desculpa. Radiografia, odontometria radiográfica ainda existe? Se eu estou morrendo de curiosidade. Ou já eliminou? É só Não, localizador? existe. Porque o Existe? nosso papel aqui é ensinar que tem essa maneira, né? Mas Ah, o que é que faz? Eles fazem o localizador e fazem a radiografia para verificar se tá. eles fizeram da maneira correta. Por quê? Porque aqui são, sei lá, 8 localizadores para uma turma toda. Então, o localizador não está, às vezes, bem calibrado, bem carregado. Então, a gente precisa mostrar para eles que para você fazer um bom uso de um localizador, ele tem que seguir alguns princípios, né? E se ele não estiver bem carregado, se ele não tiver se ele não souber usar, né, dentro do conduto, ele pode fazer uma odontometria errada mesmo com o localizador. Então, a gente usa isso como uma forma de ensiná-los, né, e tem anatomias também que a gente explica que realmente vai precisar da gente ver como é que aquela lima ficou dentro daquele canal na hora da odontometria, para planejar a instrumentação. Então, existe sim ainda a radiografia aqui na odontometria. Matei a curiosidade. Eu achei, francamente, eu achei que tinha sido eliminado, mas suas razões ficam. Essa, então, de você ver exatamente que curvatura adquiriu aquela lima, né? O quanto aquela lima sofreu, né, em alguma anatomia, Isso. até para você planejar o instrumento. Que instrumento você vai enfiar ali, Pronto, né? porque a gente sempre vai instigar eles a criar um raciocínio, né? Então, não é só usar reciproque, né? Você tem que saber se é um reciproque, se é uma lima que tem algum tratamento. Então, a gente estimula isso neles, entendeu? Maravilha. Então, mudaram algumas coisas, mas nem tanto, né? Isso, exatamente. Ainda Algumas vai coisas muita permanecem. gente lá pro negatoscópio, viu? O Elilton ainda aterroriza os alunos? Ele Sim? leva pro negatoscópio, mas ele tá mais legal. Você lembra na nossa época? Nossa, na nossa época, quando ele chamava, vem aqui no negatoscópio, aí já dava uma tela azul na cabeça. Caraca, velho, vou falar para ele. Mas continua. Continua chamando para o negatoscópio. Maravilha. Continua. Aline, nós estamos terminando, nós estamos na reta final aqui do nosso episódio. Olha, eu já quero dizer aqui de novo, nós fizemos aqui na antessala dessa gravação, prazer de poder te chamar aqui, poder te entrevistar. Você é uma mulher, uma pessoa tão agradável, tão legal, você merece exatamente onde você está. Não, quem te conhece, quem te vê, quem convive um pouco, sabe que você merece cada pedaço de sucesso que você está acumulando, cada tijolo que você está colocando na construção da tua vida. É por você ser essa pessoa obstinada, dedicada, e por ser uma pessoa amorosa, gentil. Com toda certeza as pessoas reconhecem isso, e eu preciso falar isso aqui, até porque esse podcast, a internet mesmo vai se encarregar de reproduzi-lo organicamente por muitos anos. A gente vai passar dessa, e esses vídeos estarão aqui em multiplataformas sendo propagados para as próximas gerações. Então, isso é um privilégio demais de poder registrar a tua história. Então, nesse final, eu quero te propor aqui duas perguntas barra reflexões. A primeira é até meio óbvia, vai ser até legal, mas é a mesma pergunta que eu faço para todos, tá? Imagina que eu te coloque numa sala de 9 metros quadrados, de paredes brancas, duas cadeiras de madeira, uma de frente para a outra. Uma é para você e a outra cadeira é para um recém-formado. E Certo. você tem uma hora, você só tem uma hora para mentorar ele e aconselhá-lo antes dele pisar o primeiro pezinho dele no mercado de trabalho. O que você falaria em uma hora para esse recém-formado? Eu já até dei um spoiler, né? Eu ia dizer para ele não deixar de estudar, né? Porque estudar sempre vale a pena, né? Se a gente não for pelos caminhos errados aí da vida, a maneira certa de você chegar e galgar lugares é estudando. Então, como eu falei, tudo que eu estudei até agora me trouxe algo, né, na minha vida profissional. Então, eu sempre estimulo todos os meus alunos, e esse recém-formado que está sentado à minha frente, né, eu estimulo
a estudar. Estude, porque o estudo, ele te leva para lugares que você nunca imagina. Maravilha. E agora a última, que é surpresa. Ninguém escapa, viu? É surpresa, não estava no roteiro. E é o seguinte: imagina que o filme da Aline já tivesse pronto para ser lançado no cinema. Os cartazes já estão preparados, as salas de cinema já estão avisadas, o dia da estreia já está tudo pronto para você. E antes da estreia, você tem a oportunidade. Deus te chama, te coloca numa sala sozinha e ele te dá a oportunidade de você viver novamente qualquer cena, mas uma só. Você reviver uma cena do filme da sua vida. Para onde você gostaria que Deus te levasse? Ai, Tiago, quer me fazer chorar? Essa pergunta é difícil para pai e para mãe, né? É. Eu gostaria de voltar. Eu não estou conseguindo falar, desculpa. Você me tocou num ponto sensível. Mas se eu pudesse voltar, eu voltaria pro dia que a minha filha nasceu, que a minha mãe estava lá comigo. Tá vendo? Meu esposo, minha irmã, todo mundo estava lá que eu amava, estava comigo naquele dia. Se você me fizesse essa pergunta, eu voltaria para o mesmo dia. O dia que o meu Léo nasceu. Aquela sala de parto simples, e foi quando eu vi o que realmente vale a pena na vida. É isso mesmo. É isso. Senhoras e senhores, essa foi a Aline Patierri, minha amiga, minha colega querida de Fortaleza, Ceará, minha terra. Aline, muito obrigado. Um beijo no teu coração. E claro, eu vou convidar você que está nos ouvindo, esse episódio 79, a seguir a Aline. Você passou a semana vendo a Aline, pequenos cortes, pequenos recortes desse episódio, agora você está assistindo ele completo. Então, possivelmente você já segue a Aline, mas na descrição desse episódio você vai encontrar as minhas redes sociais, a rede social do Endodontia Talks, do Endos, que é o sistema de gestão autoral nosso para auxiliar o endodontista no seu dia a dia. E você vai encontrar também o Instagram da Aline, para você ver o que ela anda fazendo, o que ela anda postando, o que ela anda, como ela está tocando a sua vida. Então não esqueça de fazer isso. E claro, eu vou deixar agora a Aline também no final desse episódio, ela falar o que ela se sentir à vontade. Aline, no final desse episódio, para você agradecer a quem você quiser, fica à vontade agora. Queria só agradecer aí ao Elisiário. Querendo ou não, né? A gente sempre andou se encontrando, né, nesse caminho profissional. É verdade. Você faz parte dele. E obrigada por me convidar hoje aqui para essa conversa. Foi muito bacana. E é isso. Maravilha. Então, muito bem, o episódio está encerrado. Você já sabe, meu amigo, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós trazemos um novo colega dos 4 cantos desse Brasil. Sábado passado, a gente colocou Goiânia no mapa aqui do Endodontia Talks pela primeira vez. Agora o Ceará voltou. E assim nós vamos indo. A minha missão continua, preciso cobrir os 27 estados dessa grande nação, e isso vai acontecer, você não tem dúvida. E é isso, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro encerra por hoje. Todas as terças e quintas-feiras você também tem drops de endodontia, que são 2 IAs do Endodontia Talks, o Victor e a Bárbara, que discutem ciência entre 10 a 15 minutinhos, trazendo as atualidades da nossa especialidade. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.